Estou aqui para dizer ao meu país: amo você. Hoje a humanidade está em aflição. Siga com coragem, fé no coração. Heróis e heroínas, acende a esperança dentro de mim, a luz da medicina, sob a mão divina do Salvador, e a cura vem. Em breve sim, e a cura vem. Em breve sim, e todo mal terá um fim. Ao povo brasileiro dedico essa canção. Siga com coragem, fé no coração. Heróis e heroínas, acende a esperança dentro de mim, a luz da medicina, sob a mão divina do Salvador, e a cura vem. Em breve sim, e todo mal terá um fim. Meus queridos e amados irmãos, mais uma vez estou aqui diante de todos, levando nossas palavras de reforma íntima e de amor ao próximo, pedindo a Deus por toda a humanidade, encarnada e desencarnada do nosso planeta Terra. Nesse momento, nós estamos aqui para ler um trecho do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, com Chico Xavier. Saibamos confiar. Nada andeis ou inquietos, Jesus. Jesus não responde à indiferença ou à irresponsabilidade. O mestre, que preconizou a oração e a vigilância, não aconselharia despreocupação dos discípulos ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que não achamos a pleno trabalho da lavoura do Senhor dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontamos inúmeras vezes com pântanos, deserto, espinheiros, animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados a aprender, e aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares, a derrotista e intransigentes sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zenite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas e marcham atormentados por desconfiança atrozes, e por suspeitarem de todos, acham inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientando-se propositado de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito à frivolidade de todas as sortes
e, se pudessem, pintaria o firmamento à cor negra, para que montes do próximos e pastilhes às sombras interior. Na terra, Jesus é o Senhor que fez servo de todos, por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, suas experiências abraça a civilização e o seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar e a aflição e o desrespeito, se estamos apenas começando a ser útil. Então, meus amigos, tenha a leitura do livro Vinha de Luz, para que todos possamos fazer uma reflexão a respeito do que está acontecendo. Então, nesse momento, nós iremos pedir ao bondoso e amado Deus que nos ilumine, que nos fortaleça e que o nosso guia e modelo Jesus possa nos ajudar a combater aquilo que não nos serve para a nossa caminhada em direção à angelitude. Vamos então, nesse instante, com a mente voltada ao alto, pedindo ao grande e amado arquiteto do universo, Deus, por todos aqueles que se encontram no leito da dor nos hospitais do mundo inteiro, por aqueles outros nossos irmãos equivocados que se encontram nas cadeias, nas penitenciárias da vida e dos manicômios. Pedimos pelos lares em desespero, por aqueles irmãos nossos que são moradores de rua, pelos irmãos equivocados das cracolândias da vida. E pedimos então, Jesus, por toda a humanidade sofredora, porque ainda estamos na condição de espíritos de prova e de expiação, nessa luta de renovação de cada um de nós para adentrarmos ao mundo de regeneração. Grandioso e amado Pai, ilumina todos nós, ajuda-nos na nossa tarefa de redenção, para que possamos alcançar os nossos objetivos que traçamos no plano espiritual. Ilumina a nossa família planetária, a nossa família consanguínea, a nossa família espírita cristã, para que todos nós possamos, Senhor, dar o testemunho de verdade do Teu Evangelho entre todas as criaturas. Salve, ó Maria, luz resplandecente, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por todos nós, agora e na hora de nossa redenção, que assim seja. Doce e amada Mãe, acoberta-nos todos com um manto de luz, iluminando todo o nosso ser, iluminando os nossos caminhos em direção a Jesus, que assim seja. Agora, meus queridos irmãos, vamos ouvir a nossa irmã Robertinha com lições do livro de Joana de Anjos, Conflitos Existenciais. É muito bom, estamos usando esse mês todo a série psicológica da nossa irmã Joana, para que todos nós possamos entender o nosso mecanismo da vida. Que Deus a ilumine e dê muita paz. Boa noite, amigos e amigas. Antes de iniciar a exposição do tema de hoje, quero agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui discorrendo sobre um tema, um assunto tão atual neste momento de pandemia que estamos vivendo e tão comum nas vivências do espírito encarnado, ou não, em seu processo evolutivo. O tema a ser abordado é a ansiedade, assunto tratado no capítulo 8 do livro Conflitos Existenciais, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Este capítulo ele vai ser dividido em 3 partes: psicogênese da ansiedade, desdobramento dos processos ansiosos e terapia para a ansiedade. Antes
de entrar nessas partes do capítulo, acho importante discorrer sobre o que é a ansiedade, qual o seu conceito, como ela pode ser definida. E ela pode ser definida como uma emoção caracterizada por um estado de agitação anterior, que vai ser acompanhada por um medo. Um medo pode ser inespecífico, um estado de apreensão, um desconforto derivado de uma antecipação do perigo ou de algo desconhecido. A ansiedade, na verdade, é uma reação natural nossa e até considerada saudável. Neste capítulo, Joana nos diz que a ansiedade natural, o desejo de que ocorra o que se aguarda, a normal expectativa em torno dos fenômenos existenciais, compõe um quadro saudável na existência de todos os indivíduos equilibrados. Então, assim, a ansiedade, em algum momento da vida, todos nós já vivemos ou vamos vivenciar esse estado emocional. E ela pode até ser benéfica para nos impulsionar, nos auxiliar a realizar projetos, ações. Porém, a depender da sua frequência e intensidade, ela se torna um estado patológico. Ela nos diz ainda, o tormento, porém, que produz distúrbios generalizados, tais como sudorese ambulante, colapso periférico, arritmia cardíaca, inquietação exagerada, receio de insucesso, produz estado patológico que pode ser superado com auxílio de especialista em psicoterapia e o desejo pessoal realizado com empenho para consegui-lo. Neste primeiro capítulo, a psicogênese da ansiedade, Joana nos esclarece a respeito da origem das possíveis causas da ansiedade. Ela nos diz: são muitos os fatores predisponentes e preponderantes que desencadeiam a ansiedade, além das conjunturas ancestrais efluentes dos conflitos trazidos de existências transatas. A criança pode apresentar desde cedo os primeiros sintomas de ansiedade no medo inato do desconhecido, denominado por John Bowlby como vinculação. Então, o que ela nos diz? Que a ansiedade pode ser o resultado de acontecimentos pretéritos, derivados de conflitos trazidos de existências anteriores, de outras vidas do espírito. Como pode também manifestar-se na infância, estando relacionada com a criação do indivíduo. E aí, para explicar esta vertente, ela nos fala da teoria da vinculação, desenvolvida por um psicanalista inglês chamado John Bowlby. Nessa teoria, explica-se que a vinculação ela é uma relação emocional e duradoura que liga uma pessoa a outra no tempo e no espaço. Essa teoria da vinculação, ela vem ratificar, confirmar a importância das relações humanas no desenvolvimento individual, no desenvolvimento do indivíduo, do ser. A criança, desde o seu nascimento, ela procura a relação com o outro, o estabelecimento de um vínculo. E este ser que ela vai estabelecer, este vínculo, é chamado como uma figura de vinculação. Essa teoria, ela vai defender que uma ligação emocional forte a um cuidador primário, normalmente os pais, o pai, a mãe, ela vai ser crítica,
ela vai ser muito importante para o desenvolvimento social e emocional dessa criança. O desenvolvimento emocional, social, saudável desta criança. Daí, essa teoria nos explica que problemas que venham a acontecer no estabelecimento desta ligação, né, da criança com essa figura de vinculação. Esses problemas que o capítulo cita pode ser um abandono, uma criação muito punitiva, uma separação nos primeiros anos de vida, que isso vai ter um alto potencial de resultar em padrões de comportamentos desajustados e em dificuldades na regulação emocional dessa criança. Portanto, essa vinculação pode ser segura ou insegura, gerar segurança ou insegurança. Então, esta vinculação, sendo insegura, não saudável, a tendência é a criança desenvolver um medo inespecífico, um medo exagerado, que vai representar a insegurança de sentir-se só, desamparada, levando a um sofrimento psíquico. E aí Freud, ele nos diz que o medo da criança em perder o afeto dos pais leva à ansiedade, que induz a atitudes de inquietação, de agressividade. Então, a partir daí, a gente já pode observar mudanças no comportamento dessa criança. E a ansiedade, ela é muito desagradável, seja para a criança ou para adulto, então principalmente para a criança, né? Que vai se esforçar para se ver livre desse sentimento, desse estado emocional. E não conseguindo, vai fugir para dentro de si mesma, gerando aí uma introversão. E aí, esta teoria, né, nos leva a refletir sobre a importância de observarmos o comportamento das crianças, porque a partir daí podemos observar se está acontecendo algo com ela, se ela está vivenciando algum conflito interior que não está sabendo lidar e que precisa do nosso auxílio, da nossa atenção. Essa situação pode resolver-se ainda na infância ou não. O indivíduo levar consigo para a vida adulta este sofrimento psíquico. Uma vez instalada a ansiedade, teremos o desdobramento, né, dos fenômenos ansiosos. No capítulo, Joana nos diz que a ausência de serenidade para enfrentar os desafios da existência faz que o comportamento do indivíduo se torne doentio, cheio de expectativas, normalmente perturbadoras, gerando incapacidade de ação equilibrada e de desenvolvimento dos valores ético-morais corretos. Então é o seguinte, uma vez a ansiedade ali, né, já instalada, a falta da serenidade, da segurança para o enfrentamento dos desafios da existência pode fazer um indivíduo desenvolver um comportamento mórbido, criando muitas expectativas, normalmente perturbadoras, pessimistas, já que esse estado ansioso
A tendência sempre é pensar que algo vai gerar sofrimento, que vai fazer sofrer, que não vai ser bom. Isso gera uma incapacidade de ação, porque isso vem de um medo. Antes de tudo tem ali o medo, vem o transtorno da ansiedade e vai gerar essa incapacidade de ação equilibrada, do indivíduo conseguir pensar com lucidez, para analisar a situação, podendo gerar possíveis soluções. E aí, o medo e a ansiedade, né, deles resultam a perda do nosso poder de pensar, de agir com espontaneidade. Então, diante dessa paralisação causada por esse estado emocional, avoluma-se na mente a grande quantidade de ambições, de desejos de execuções, de conquistas. Isso gera um grande sofrimento psíquico. Muitas vezes fazendo o indivíduo ter oscilações no seu humor, né? Ora ele pode estar alegre, eufórico, ora sisudo, introspectivo. Isso também gera uma alternância no estado de vitalidade. Ora a pessoa está muito ativa, em intenso trabalho, porém nem sempre produtivo. Porque uma vez que esse estado ansioso, ele gera essa dificuldade de discernimento, né, do raciocínio, essa pessoa vai estar ali em intenso trabalho, mas muitas vezes perdida, pela dificuldade de manter um direcionamento. Ora em estado de não reatividade, um desinteresse, mas interiormente tumultuado. Neste contexto, o ser tende a padecer de transtornos depressivos, muito comum sendo o de natureza bipolar. Observamos que esse humor tende a oscilar muito, né? E esse estado vai ter também uma influência hormonal. O nosso emocional somatiza em nós doenças, problemas que refletem no físico, que pode alterar os nossos hormônios. E aí entra o hormônio adrenalina, secretado pelas glândulas suprarrenais. Esse hormônio, há descargas dele no nosso organismo em estado de grande estresse ou grande ansiedade, né? Através dessas descargas, ele vai ser liberado no sangue, potencializando esse estado. E aí gerando os efeitos físicos da ansiedade, que já falamos até anteriormente. A taquicardia, a boca seca, as mãos frias, um desconforto abdominal. E aí, nesse estado de turbulência comportamental, desdobra-se comportamentos. O indivíduo poderá tornar-se uma pessoa muito exigente, agressiva, desejosa de impor a sua vontade diante do desejo de controlar tudo à sua volta. Uma vez que esse indivíduo ansioso, ele tem o medo, né? Muito medo exagerado do amanhã, do que pode acontecer. Ele deseja, então, controlar tudo para que nada saia do esperado. Nada aconteça de forma inusitada, espontânea. E o pegue de surpresa e ele não saiba como agir. E assim, essa falsa impressão de controlar tudo, ele sente-se mais seguro.
Porém, não temos controle de nada, né? Ou quase nada. E é fundamental o entendimento de que as nossas convicções íntimas, nossas crenças interiores, é que vão determinar nosso comportamento. A influência que vamos ter e exercer sobre as situações e circunstâncias da vida. Ou seja, a solução não está no externo. A solução não está em controlar o que está fora, e sim o que está dentro. Buscar esse equilíbrio interior para poder viver um discernimento, os desafios da nossa existência. O estado da ansiedade, ela faz com que o indivíduo não viva o hoje, o presente, o atual, né? O ser imagina uma situação que pode ou não acontecer, cria aquela esfera de aflição, antecipa esse sofrimento e vive nele, né? É como se aquela situação pode acontecer ou não, mas eu estou vivendo como se ela tivesse acontecido, estivesse acontecendo e vivendo a aflição que ela me traz. Sendo que existem inúmeras possibilidades. Existe a possibilidade da pessoa passar bem por aquele desafio, aquela situação, mas o estado ansioso, patológico, como ele sempre leva ao pensar pessimista, negativo, de que vai dar errado, de que vai ser ruim. Então a pessoa, ela vive essa aflição como se ela estivesse acontecendo. Ele não consegue viver o presente, discernir isso, criar estratégias aqui de soluções, porque ele está lá vivendo numa situação que ele nem sabe se vai acontecer. A reunião de todas as nossas ansiedades não pode alternar nosso destino. A nossa ansiedade não vai mudar o curso da natureza, das leis divinas. Tudo que precisamos aprender, discernir, compreender, chegará em nossas existências até que dermos a devida atenção, efetuando assim a aprendizagem necessária. Estamos vivenciando o útil, o necessário para o desenvolvimento das nossas potencialidades. Potencialidade intelectual, espiritual, emocional. E a preocupação não vai nos preservar das angústias do amanhã. Apenas colocar obstáculos à nossa realização presente. E aí, então, como tratar essa ansiedade? O que Joana nos diz sobre a terapia da ansiedade? Ela nos esclarece que, antes de tudo, precisamos do reconhecimento da situação. O indivíduo reconhecer que está vivenciando um estado patológico da ansiedade. Sou ansioso, sou ansiosa. E que isso vai abrir a porta para o tratamento. O caminho da cura. Ela nos diz no livro: a terapêutica libertadora há que iniciar-se na racionalização do tormento, trabalhando mediante a reflexão e a adoção do otimismo, de modo que lentamente a paciência e o equilíbrio possam instalar-se nas paisagens interiores. Ou seja, essa racionalização do problema, procurar compreendê-lo mediante reflexão, compreendê-lo porque ele acontece, quais são os gatilhos para ele, quais são as situações que me levam a ter esse estado. E geralmente sozinhos não conseguimos, temos dificuldade, uma vez até que a nossa mente está ali naquele turbilhão de pensamentos. E aí que entra a ação dos psicólogos,
psicoterapeutas, a terapia. Ela nos fala também de procurarmos exercitar a renovação mental, né? Que será através do cultivo de pensamentos positivos, que pode ser conseguido através de leitura edificante, através de exercícios como a meditação, a yoga, que nos induzem, nos auxiliam, né, a desenvolver a calma, nos induzem uma sensação de bem-estar. Fala também da bioenergética, através da aplicação dos passes, do uso da água fluidificada, que vai nos auxiliar na restauração do nosso campo vibratório. E também a fé em Deus. Eu considero a mais importante de todos, a fé em Deus. A fé nas suas leis. Buscar o estudo e o conhecimento dessas leis, como elas agem em nossas vidas. Acreditar que o amor e a justiça divina sempre está se manifestando em tudo. Em tudo que nos acontece. E que Deus está a dispor a todos nós o provimento de tudo que é necessário, que nós necessitamos para nosso amadurecimento espiritual, que vai ser o melhor antídoto contra a ansiedade. Através do amadurecimento espiritual, vamos desenvolver virtudes, equilíbrio e vamos auxiliar, né, a vivenciar esses desafios da vida, o equilíbrio. E que na vida nada existe sem uma razão de ser. Que ela irá nos conduzir ao discernimento e a uma situação futura muito melhor e mais feliz. Antes de iniciar, antes de finalizar, quero ler uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, que nos diz: a calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé do futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que sem ela o sacudiriam. Essa passagem, o suicídio é loucura. Ela não fala pontualmente de ansiedade, mas nos remete também. E quando ele nos diz que a calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre, nos vai dar uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio, ele nos fala que é preciso buscar esse equilíbrio íntimo para poder estar vivenciando de forma saudável os reveses aqui da vida. No livro As Dores da Alma, psicografada pelo médium Francisco do Espírito Santo, ditado por Hamed, para finalizar, quero ler uma passagem do capítulo Ansiedade. Já tomaste plena consciência de tua ansiedade? Notaste como estás atropelando aos outros e a ti mesmo? Aonde queres chegar? Por onde caminhas? Todas essas perguntas, respondidas sinceramente, poderiam abrir-te a mente
para novas e melhores atitudes, garantindo-te estabilidade e segurança emocionais. Não queiras burlar as barreiras naturais do universo. Acalma-te. Procura caminhar passo após passo, porque somente assim chegarás à serenidade que tantos procuras. Não tentes fazer de tua vida um caminho meticuloso, calculando tua existência minuciosamente, pois estarás prejudicando o ritmo natural dos acontecimentos. Deus fala contigo pela voz silenciosa de teu coração. Centraliza-te em ti mesmo, e no âmago de tua alma perceberás amorosamente que, na natureza, tudo cresce em harmonia. Analisa o fluxo da vida nas águas, nas plantas, nas flores, nos animais, nas pessoas e em ti mesmo. E verás as oportunidades de crescimento que todo ser está destinado a alcançar. Não tenhas pressa. A paciência te ajudará a atravessar o momento de crise. E os frutos do amanhã serão proporcionais à tua paciência de agora. E assim, então, finalizo este tema de hoje, desejando muita paz a todos nós. Que assim seja. Meus queridos, quero agradecer primeiro a nossa irmã Roberta pela bela palestra que ela fez para todos nós. Nós devemos seguir ela no YouTube para poder introduzir em nós tudo aquilo que ela falou a respeito da Joana. Queremos também agradecer ao nosso grande e amado Senhor do Universo, Deus, pela vida, pela força que nos dá e pelo grande modelo que Ele mandou para todos nós humanos, que é Jesus, o nosso Cristo. Quero também pedir a Jesus por toda a humanidade, todos aqueles que sofrem e por toda a família do planeta Terra. Nós queremos uma família cristã sem fronteiras. Nós queremos um planeta tudo por igual, porque nós somos filhos de Deus. Agora vamos ouvir a música Ao Pé do Monte.
me ronda. Não sei dizer, tudo é novo para mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito, ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber para onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber para onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque de vós é o poder, o reino e a glória, para sempre que assim seja. Centelha Divina deseja a todos uma boa noite, muita paz, muito amor no coração. Que assim seja.